que é a teoria mimética? A ideia central da teoria mimética é que o desejo humano ele não é espontâneo. Não existe para a teoria mimética amor à primeira vista. O desejo que eu sinto, eu sempre parto de um modelo que eu adoto, consciente ou inconscientemente, e o meu desejo, portanto, é um desejo mimético. É um desejo que eu imito de um modelo que eu adoto. O René Girard foi a primeira pessoa a sistematicamente mostrar algo surpreendente. O que eu direi agora, vocês vão ver o mundo das redes sociais inteiro. A imitação, mais do que algo anódino, algo neutro, algo que anula a minha personalidade, a imitação é a origem da violência propriamente humana, César. Porque no momento em que o modelo que inicialmente eu admirava e emulava, no momento em que eu disputo com ele o objeto que ele deseja, agora a admiração passa a ser rivalidade. E a Vivian vai passar a desejar ainda mais o objeto que ela já possuía, porque ela vê o valor do objeto refletido nos meus olhos de cobiça. Agora a Vivian toma a mim como modelo do desejo que ela já tinha. Isso produz um contágio mimético que leva a Vivian a uma tensão crescente das relações. Não é verdade que todos nós sabemos que nada é mais difícil do que a relação entre mestre e discípulo? Que chega um momento em que a briga é quase inevitável? Por isso. Isso, William, no plano individual. Agora, projete esta estrutura de uma imitação, modelo positivo, que se transforma em rivalidade, desejo de ter o objeto do meu modelo, no plano coletivo, no plano grupal. Nós sabemos o que é isso, César. Sabe por que nós sabemos? Porque pensa, por exemplo, por enquanto, no Brasil, ex-X. Não é verdade que é uma rede social em que o contágio mimético é assustador? A própria linguagem que as pessoas usam, meme, viral. As pessoas dizem linchamento virtual. Na história do gênero, na história do Homo sapiens, a maneira pela qual o contágio mimético da rivalidade, que principiou como admiração, o resultado dessa tensão, chega um momento de pura explosão. É uma panela de pressão que não pode senão explodir. Quando haviam pequenos grupos de comunidades, essas comunidades podiam se desagregar totalmente, porque o contágio mimético faz de uma forma tal que se eu tenho uma rivalidade com a Vivian, contamina o William, que contamina o César. Em breve, o ódio nos domina a todos. E nós não temos como canalizar este ódio. Temos sim. Existe um mecanismo inventado pelo Homo sapiens, que o René Girard estudou, e que nós vemos hoje nas redes sociais. É o mecanismo do bode expiatório. Quando a tensão chega a um ponto máximo, quando o ódio já está difuso de uma forma tal que não pode ser retornado para a garrafa, por assim dizer, nós escolhemos uma pessoa, um bode expiatório, e canalizamos o nosso ódio coletivo contra ela. Eu pergunto para vocês, agora para trazer essa abstração para o nosso cotidiano. Vivian, o que é a cultura do cancelamento, se não a forma pela qual, numa rede tão tóxica, de uma violência simbólica sempre crescente como as redes sociais, especialmente o ex-X, o que é a cultura do cancelamento, se não esta união muito difícil que domina o mundo contemporâneo? Ao mesmo tempo, você possui a tecnologia de comunicação a mais sofisticada jamais inventada, as redes sociais, a simultaneidade propiciada pelas redes sociais, que produz uma tensão simbólica, porque essa é a forma do negócio encontrada pelas plataformas, porque vai lá no fundo do que é de mais arcaico em cada um de nós. Contágio mimético, ódio, violência simbólica. E como é que isso nas redes sociais se resolve? Com a cultura do cancelamento. A cada dia uma pessoa é cancelada. A cada dia basta que uma pessoa diga assim: acho que o César cometeu um deslize ético grave. X. César, em 2 minutos você já está cancelado. É tal a força do contágio mimético. Agora, qual o problema disso? Agora, me acompanhe. Estou sendo claro, não estou, pessoal? Sim, tá, muito perfeito, claro, João. Perfeito, professor. Então, vamos lá, agora me acompanhe. Agora, aqui minha inquietação, olha a minha inquietação. Pela lógica das plataformas, pela lógica do contágio mimético, o contágio mimético nunca recua. Ele é uma espiral sempre crescente, é uma espiral permanente. A espiral só termina quando o bode expiatório é assassinado, porque aquele corpo produz um instante
de trégua do ódio, porque ele foi todo canalizado contra o bode expiatório. Vamos ver como isso funciona bem rapidamente? Elon Musk comprou o X. Inicialmente não tomou nenhuma atitude controversa, apenas disse que queria uma rede neutra que não fosse de esquerda. Depois disse que não sabia quem apoiaria, se Trump ou Kamala Harris, mas que anunciaria posteriormente o apoio. Disse isso numa entrevista muito polêmica com Don Lemon, que depois da entrevista que fez com Elon Musk foi demitido do X. 3. Ele começa a tomar atitudes de apoio decisivo à difusão de teorias conspiratórias da extrema-direita e apoia líderes autoritários. 4. Ele faz um space com Donald Trump para declarar apoio ao Donald Trump. 5. Ele começa uma guerra contra Alexandre de Moraes, como disse muito bem a Juliana Dalpiva, como uma forma de reforçar a sua posição junto à campanha do Donald Trump. 6. Há 3 dias atrás, o Elon Musk difundiu um deepfake da Kamala Harris com um discurso falso feito por inteligência artificial, no qual a Kamala Harris dizia: I am a puppet of the deep state. Eu sou uma marionete do deep state, do estado profundo norte-americano. O discurso é falso, foi feito por inteligência artificial. Quando foi criticado, ele respondeu: pela lei norte-americana, a paródia ainda é permitida. Isto não era uma paródia, isto era uma intervenção indevida no processo eleitoral. Assim como ele está tentando fazer uma intervenção indevida na política brasileira. Percebe, César, como vai escalando? Percebe a escalada? Pablo Marçal inventou o modo do radicalismo sem trégua, do radicalismo 100%, que deliberadamente entra no jogo político para desrespeitar todas as regras. Há mais ou menos 2 ou 3 dias atrás, o Nicolas Ferreira publicou um Twitter, uma postagem dizendo: agora eu vou radicalizar, nem que seja sozinho. Ontem o Marcel Van Hatten faz um discurso na Câmara dizendo: não é questão do impeachment de um juiz da Suprema Corte, é o impeachment dos 11, se por acaso se mantivesse a unanimidade da primeira turma, que por 5-0, com uma única ressalva do ministro Luiz Fux, por unanimidade referendou a posição de banir o X, enquanto ele não cumpra as determinações da lei brasileira. O Marcel Van Hatten faz um discurso que radicaliza o Nicolas Ferreira. William, Vivian, por favor, é isso que vai acontecer. Pela lógica das plataformas, pela lógica do contágio mimético, não há opção, não há recuo, eles não podem recuar. Se eles recuam, como Jair Bolsonaro recuou, ele desaparece. Pouco a pouco ele será substituído por alguém mais radical. Isso quer dizer que nós podemos nos aproximar neste país, se não houver uma consciência exata de como funciona o contágio mimético, tal como formulado por René Girard, que sempre se resolve no bode expiatório, o que ajuda a entender por que a extrema-direita sempre tem um inimigo imaginário. Se a extrema-direita não inventasse inimigo imaginário, a extrema-direita teria uma implosão interna, porque não seria capaz de acumular tanta tensão. Isso quer dizer que hoje nós estamos diante de um momento histórico da vida brasileira. O Brasil está tentando, no plano internacional, algo muito novo, que é colocar um freio a potência e a capacidade de manipulação e de intervenção política do Elon Musk. Internamente, com o caso do Pablo Marçal, se nós não compreendermos que esse radicalismo nunca volta atrás, porque se o Pablo Marçal voltar atrás, César, não nos enganemos, William, que o William mencionou que ele não será tão radical. Outro será mais radical ainda, William. E se que for mais radical tiver que parar, haverá um outro que será mais radical. Necessariamente sempre haverá um mais radical do que o outro, porque uma vez que você lacrou, você não pode repetir o móvel da lacração 2 ou 3 vezes, porque a terceira vez a sua própria lacração naturalizou o absurdo. É uma escalada ao infinito da violência simbólica. Sabe qual será a consequência disso? O que quase aconteceu no Texas. Guerra civil. Não há opção. Porque uma vez que você inicia o contágio mimético, ele só para quando acontece a execução de um bode expiatório. Simbolicamente, o que eles querem agora é executar Alexandre de Moraes. No fundo, o que eles estão tentando executar é a própria democracia brasileira. Isso quer dizer que, neste momento, a reflexão, eu concluo, peço desculpas por ter falado muito, a reflexão, eu concluo com a seguinte reflexão: neste instante, nós só temos uma possibilidade de evitar essa escalada infinita aos extremos da violência simbólica. É se a Justiça Eleitoral de São Paulo,
se o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo realmente compreender o momento decisivo que atravessamos. A candidatura do Pablo Marçal deve não apenas ser impugnada, e não porque de alguma forma nós não gostamos ou desaprovamos as suas ideias ou atitudes em nenhuma circunstância. Ele pode ter as ideias e as atitudes que desejar, mas ele não pode transferir para o mundo da política os recursos próprios da economia digital. Se nós permitirmos a colonização da política pela economia da atenção, será o maior fracasso civilizatório que nós teremos. O Tribunal Regional Eleitoral precisa impugnar a candidatura do Pablo Marçal por todos os crimes que cometeu. E ele precisa ser tornado inelegível por pelo menos 8 anos, de modo que haja uma lição concreta. Quem ingressar no sistema político com a clara intenção de desrespeitar todas as regras para destruí-lo, não pode fazer parte do sistema político.